Olá, eu quero saudar a todos que estão nos assistindo pela TV Manaim, também pelo canal oficial da Igreja Cristã Maranata no YouTube. A todos a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando aqui mais um episódio do programa Ciência e Fé. E nesta oportunidade nós vamos tratar a respeito do assunto design inteligente, sobretudo os princípios antrópicos, o ambiente propício que Deus ele construiu para que o homem pudesse viver. Nós vamos falar de vários aspectos e diversos princípios que norteiam o universo, que permite a estabilidade da vida, que permite a existência da humanidade. Estamos aqui com alguns membros do Grupo Ciência e Fé para tratarmos a respeito desse assunto. Está aqui conosco hoje o pastor Eduardo Rosetti, a paz do Senhor. A paz do Senhor, William, a paz do Senhor a todos. Amém. Pastor Eduardo Rosetti, que é graduado em Medicina pela UFES, residência médica em Cirurgia Geral, é membro titular da Sociedade Brasileira de Coloproctologia e pós-graduação em Perícia Médica. Está aqui conosco também o pastor Fabiano Polonini, a paz do Senhor. A paz do Senhor, William, a todos os nossos companheiros aqui, a todos que participam conosco aqui no programa. Maravilha. Pastor Fabiano Polonini, ele é engenheiro civil e tem complementação pedagógica em matemática. Pastor Tiago Costa, paz do Senhor. Paz do Senhor a todos os irmãos. Maravilha. Pastor Tiago Costa, que é engenheiro eletricista, com algumas especializações nessa área também. E vamos então discorrer a respeito desse tema. Na verdade, até quero chamar a atenção daqueles que estão nos assistindo, nós já falamos em alguns outros episódios sobre design inteligente, sobretudo em outras perspectivas. Falamos muito sobre o criacionismo bíblico, trouxemos aqui a respeito da biologia, do aspecto da bioquímica, nas diferentes formas de vida, os diferentes impactos relacionados a essa contraposição das ideias naturalistas e a ideia do design inteligente. Hoje aqui nós vamos abordar um outro aspecto que vai abranger tudo aquilo que faz com que a vida subsista, né? Inclusive o próprio universo criado por Deus. E nós vamos iniciar aqui a nossa conversa. Para a gente poder começar, vamos ler um texto da palavra que está no Salmo 19, os 2 primeiros versículos. Fala assim: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Então, o salmista aqui ele vai falar dessa glória de Deus e ao mesmo tempo daquilo que o Senhor ele fez na conjectura do universo, dos céus, aspectos aqui que são visuais, né, para nós, o dia, a noite, mas que são aspectos preponderantes, inclusive, para a existência da vida no nosso planeta. E trazendo isso à tona, é importante a gente lembrar que nas outras oportunidades, né, pastor Eduardo Rosetti, nós conversamos muito a respeito do design inteligente, desse planejador, a ideia da teoria do design inteligente, da existência de um designer que confeccionou, que planejou tudo, principalmente desse ponto de vista relacionado à vida, né, a biologia molecular, a bioquímica. Mas o que a gente pode dizer, por exemplo, a respeito do cosmos, do universo? Há planejamento? Nós poderíamos ver alguma coisa em relação a isso dentro da proposta do design inteligente? Sem dúvida, William. Quando nós falamos sobre a evolução, a ideia comum de evolução, o que fica na mente das pessoas é a evolução dos seres vivos, a evolução biológica. Mas o termo evolução, no pensamento naturalista, ele inclui a evolução do cosmos, não é? Inclui a evolução química, da sopa primordial à primeira célula viva, e a evolução bioquímica da primeira célula viva aos seres vivos hoje como nós conhecemos. Então, essa cadeia
de entendimento é que vem até o presente momento norteando o pensamento naturalista no que diz respeito à origem da vida e do universo. No entanto, como nós vimos nos programas anteriores, com as novas tecnologias, com o advento de uma metodologia aperfeiçoada para a pesquisa, foi demonstrado não apenas por cientistas cristãos, mas cientistas do mundo inteiro mostraram na vida intracelular uma complexidade extrema, incompatível com os pequenos saltos evolutivos, incompatível com a casualidade, não é? A aleatoriedade como fator formador. E, portanto, a ideia da evolução química e a ideia da evolução bioquímica, ela já não faz parte de um esclarecimento lógico e honesto dentro da nossa noção científica moderna, tá bem? Com os novos adventos que hoje nós temos. E aí resta-nos esclarecer a questão da evolução do cosmo, não é? E quando nós falamos a questão da evolução do cosmo, hoje existem uma série de teorias que buscam explicar o surgimento da matéria, do tempo, do espaço, da energia, do que hoje nós somos capazes de observar no universo, né? Então há uma tentativa de se explicar como que isso teve seu início, tá? Então é dentro desse contexto que nós temos que analisar no universo as leis, as forças que regem o universo como elementos que nos dão informações sobre o mundo tal qual o conhecemos, tá certo? Então, hoje, a questão da evolução do cosmo pode ser muito bem entendida à luz do conhecimento científico moderno, que é incompatível com as ideias tradicionais, antigas, por exemplo, como o Big Bang, hoje é uma teoria em descarte, não é? Sim. Porque ela não foi capaz de responder às perguntas mais simples da física, da química moderna. Tá certo? Perfeito. Muito bem. Quando a gente vê, inicialmente, até o pastor Eduardo Rossetti ele vai falar dessa complexidade da vida, né, antes de entrar propriamente no universo. Aí a gente vê as nanomoléculas na construção dos tecidos, da formação das proteínas, que é de dar inveja a muitos engenheiros, sabe, pastor? Certo. Muitos engenheiros sem dúvida, sem dúvida. Muito competentes, né? Mas é incrível quando a gente observa a complexidade da vida, do corpo humano, e a gente entender aquilo como um acaso, surgimento do acaso. E aí a gente vai, por exemplo, agora para o universo, para a questão do universo, a gente vai aumentando, né, essa amplitude, e aí fica ainda mais difícil, né, de compreender que tudo isso aqui é imenso, que o homem chegou até um determinado ponto, porque a tecnologia ainda não chegou ao ponto de conhecer tudo, muito, muito pelo contrário, está bem longe disso. Mas quando a gente vê essa perspectiva do universo, aí o senhor citou, por exemplo, o Big Bang. Então, aquela ideia, né, da singularidade, tudo está concentrado num único ponto, extrema energia, extrema matéria, altíssima densidade, que teria tido uma explosão colossal. Então, há contrapontos
dentro da perspectiva do design inteligente que pode ser estabelecido em relação a essa proposta do Big Bang? Sem dúvida. Hoje, nós sabemos que o universo ele é um ambiente extremamente hostil para a existência de qualquer forma de vida, não é? Na amplitude do universo, as suas peculiaridades, é inconcebível a formação de vida. A Terra é um oásis dentro do universo. Não é, não é um oásis simplesmente porque foi fortuitamente constituída. É um oásis porque ela tem um ajuste fino, né, através de leis da física finamente ajustadas para que haja a permissão e a manutenção da vida na Terra. Então, é um planeta revestido por uma atmosfera constituída por uma mistura muito específica de gases, né, que gira suavemente ao redor do Sol e é protegido por uma série de planetas como o Júpiter, né? É protegido, ela não existe simplesmente porque fortuitamente está colocada naquele lugar. É propositalmente colocada naquele lugar. Hoje nós temos elementos suficientes para nos convencermos dessa realidade, né? Ela está ali porque alguém a colocou ali, né? E se nós formos ver o porquê disso, é algo absolutamente extraordinário. Extraordinário, né? Nós já tivemos aqui uns programas que nos falaram sobre os planetas, né? A posição estratégica que cada planeta ocupa no sistema solar, não é? E a Terra ela está estrategicamente colocada nessa posição através da sua movimentação, movimentos suaves, não é? Então, e que possui uma infinidade de elementos, de fatores que estabelecem dentro da sua interconexão a possibilidade de existência de vida na Terra. É aquilo que nós chamamos como os princípios antrópicos, fatores antrópicos ou princípios antrópicos. Um ponto importante é essa questão do ajuste fino, né, Pastor Tiago? Quando você olha para o universo de maneira geral, e aí a gente inclui também, igual o pastor estava falando sobre a Terra aqui, quando você olha para o universo de maneira geral, você vai encontrar muitas situações que foram milimetricamente calibradas, que é impossível você olhar para isso e não ver a figura de um designer, de alguém que projetou pela forma com que essas constantes estão calibradas de forma muito, muito perfeita, muito milimétricas, por assim dizer, né? Você vai pegar, por exemplo, a constante gravitacional. A constante gravitacional é aquela que possibilita a formação de estrelas, é aquela que possibilita com que o planeta orbite a estrela, é aquela que possibilita que a Lua, no nosso caso, que a nossa Lua orbite a Terra, e que mantenha as distâncias por muitos anos, né? A Lua se afasta um pouco da Terra, mas esse afastar é tão irrisório que ela se mantém ali por muitos, até quando a palavra de Deus mandar, ela vai se manter ali e pronto. E aí você vê essas constantes são tão calibradas, tão bem calibradas, que se você mexer em algumas delas, você pode tornar o universo totalmente colapsado. Um exemplo, nós estamos falando aqui da constante gravitacional. A constante gravitacional, a força gravitacional, ela é dada pela massa, vezes a massa do outro corpo, onde nós temos dois corpos, né? Vamos imaginar aqui Sol e Terra. Nós temos a massa do Sol, a massa da Terra,
divide pela distância, você vai ter a força gravitacional. Só que se você fizer só isso, você não encontra, você vê um erro ali. Você vê um erro nessa matemática. E aí, descobriu-se que ali tem uma constante, que é a constante gravitacional. E essa constante, ela existe em todo o universo. Então, por exemplo, se ela não fosse desse tamanho, dessa quantidade, se ela fosse um pouco menor, um pouco maior, a constante gravitacional é 6,7 elevado a menos 10. Vezes 10 elevado a menos 11, na verdade. 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Então, se você tem um número que é tão pequeno, que está milimetricamente calibrado, se você aumentar ele um pouquinho, abaixar um pouquinho, não ia ter estrela. Se não tem estrela, não ia ter galáxia. Se não tem galáxia, não tem planeta. Se não tem planeta, não tem vida. Então, se torna um efeito cascata. Você vê que quando eu mudo um pouquinho aqui, esse efeito se torna um efeito cascata que vai derrubando tudo que está pela frente. Então você vê que o universo ele tem uma calibragem ímpar, né? E a gente não pode, do ponto de vista científico, colocar isso na conta da sorte. A gente estava até conversando antes de entrarmos aqui sobre a constante de Planck. A constante de Planck ela vai determinar ali as interações quânticas que vão formar os átomos, que vão formar as estrelas, que vão formar os planetas. Tá entendendo como é que é um efeito de escada? Se dá um problema aqui embaixo, vai dando problema em tudo. E a constante de Planck é tão pequena que você imagina, eu já até dei esse exemplo em outros programas, não vou dar de novo para os irmãos lembrarem. Ó, você imagina que tem uma pessoa no estádio. Tá aqui o pastor Fabiano está no estádio de futebol com 100 mil pessoas. E você chegar e falar assim, olha, ele está na coluna tal, na fileira tal, na cadeira tal, com a camisa tal, com a calça tal. Você falar isso na sorte, chutar e acertar é muito difícil, não é? 100 mil pessoas, acertar o lugar, a fileira, a coluna, a cadeira, a blusa e a calça que ele está usando, sem nem saber? No mínimo, pouco provável. Pouco provável, pois é. A constante de Planck são 10 milhões desses estádios, com 100 mil pessoas em cada, e você ainda acertar. Ele está no estádio tal, na fileira tal, na cadeira tal, com a roupa tal. Então, como que isso é? A probabilidade disso acontecer é muito pequena. E aí tem uma lei estatística que fala assim, que se a sua probabilidade é muito pequena, ela não existe. Então, que isso foi obra do acaso, a própria matemática e estatística fala, não foi, porque a probabilidade disso acontecer é muito pequena. Então não tem como você não ver a figura de um design. E aí você vê a figura de um design, você chega num design. Agora nós vamos para a fé, que é importante. Quando você chega na figura de design, você pensa, opa, quem foi esse design? Aí nós vamos para a palavra. Aí a palavra mostra que esse design é o Senhor. O Senhor criou pelo quê? Pelo poder da sua palavra. Maravilha. E aí quando você encontra isso, você vê um Deus que criou todas as coisas. Aí você vê um ser que é inteligente, né? Porque a mente de Deus é incomparável. Você vê um ser que é atemporal, imaterial, que consegue trazer todos os artifícios para compor esse design. Porque esse design ele precisa ser atemporal, porque o tempo não existia. Ele precisa ser imaterial, porque não existia matéria. Como é que ele vai criar matéria se ele já é... Não tem como. Então ele tem que ser imaterial, atemporal e inteligente. Aí você vai ver todas essas características do nosso Deus. O nosso Deus é maravilhoso, porque ele é atemporal, porque ele é eterno. De eternidade a eternidade, tu és Deus. E ele é espírito, né? Não é matéria, ele é espírito, é substância. E ele é um ser que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Maravilha. Maravilha, extraordinário, né? Extraordinário. Queria até aproveitar em cima do que o pastor Tiago comentou, eu lembrei de um texto, que diz assim, ó, em Salmo 119, 91, conforme o que ordenaste, tudo se mantém até hoje, porque todas as coisas te obedecem. Então, o pastor Tiago falou do poder da palavra que organizou tudo, colocou tudo, olha, conforme o que ordenaste. Então, o pastor Tiago mencionou que se você descalibrar uma dessas constantes, um pouquinho de nada, você derruba tudo. Né? Você desconstrói tudo que está pronto. E aí, o próprio programa, design inteligente. É um design que foi feito com inteligência. E aí, que se você olha, por exemplo, um copo desse, você tem duas opções para você crer no copo, né? Esse copo, para ele ter sido construído, ele deve ter passado por vários processos aí de muitos anos, que foi juntando todos os componentes dele, ou então tem marca aqui de uma inteligência. Alguém fez com todos esses detalhes, com todos os itens, né?
Então a gente vê claramente que tem por trás aqui um design. Alguém projetou isso aqui, executou esse projeto. Da mesma forma, ilustrando o que o pastor Tiago mencionou sobre, e o pastor Rosete mencionou sobre todos esses detalhes daquilo que existe, todas as coisas que estão criadas, né? Nossas constantes minimamente calibradas. Você vai pegar, por exemplo, as 3 forças que regem a matéria, né? Que é a força gravitacional, que a gente já falou aqui, né? A força eletromagnética, que rege tudo no nosso universo, e a força nuclear forte. Mas você repara o seguinte, a força gravitacional, ela não tem como agir dentro do universo microscópico. Ela não tem como agir dentro do universo microscópico. E a força nuclear, ela não consegue agir no universo macroscópico. Então você tem uma força que rege o universo macroscópico, que é a força da gravidade. E que as pessoas não entendem, é a força mais fraca que nós temos. É a força mais fraca que nós temos. Por exemplo, esse copo está sobre a mesa por causa da força da gravidade. Então, se eu pego e levanto esse copo, eu estou vencendo a força da gravidade com a minha força aqui, olha. Enquanto eu tiver força para segurar, a força da gravidade não tem poder sobre ele. É fácil de vencer. Agora, é muito difícil você conseguir vencer a força nuclear forte. Porque a força é muito forte, mas ela só age em campos pequenos. Ela não tem essa ação no universo, ela vai ter ação no universo microscópio. E aí você tem a força gravitacional que rege o universo inteiro. Você vai... a gente pensa, por exemplo, às vezes nas estações espaciais, a gente acha que às vezes não tem gravidade. Que a gente vê os astronautas lá voando, né, lá dentro, não, está sem gravidade. Mas tem gravidade ali. A Terra está puxando aquela estação o tempo todo. Se de tempos em tempos a NASA não vier aqui e corrigir o curso, que é aumentar a velocidade daquela estação para frente, a Terra vai puxar ela e vai... Então existe força gravitacional entre nós aqui, só que ela é tão fraca que você não... o copo não é atraído para mim, ele não é atraído para mim. Só que pensa, se você mudar um pouquinho isso, você já imaginou? Se a gente aumentasse um pouco a força gravitacional, você ia estar dando na rua e a lata de lixo ia vir e bater em você, porque você tem gravidade que está puxando ela. E como que seria isso? Imagina isso. Como que o nosso Deus calibrou o universo de uma forma maravilhosa. Verdade. Isso. O fato é que essas forças, né, que nós chamamos de princípios antrópicos, houve quem já identificasse e mapeasse essas forças em torno de 122 princípios improváveis e interdependentes. Ou seja, cada um depende do outro, não é? para manter a natureza e as condições viáveis de vida na Terra. E o que é mais interessante é que, embora isso seja uma observação recente, há na palavra de Deus, os escritores inspirados, eles descobriram esses detalhes. Eu estou lendo aqui em Jó, ele diz assim, porque ele vê as extremidades da terra e vê tudo que há embaixo dos céus, não é? Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, e quando ele prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago dos trovões. Quer dizer, Jó, né? E Jó, acredito que Jó tenha sido um contemporâneo de Abraão. E ele já identificava, né, na natureza elementos, né, da sabedoria de Deus, né, a perfeição de Deus, dando forma, dando vida, né, à natureza como fruto de um design inteligente que desse sustentação à vida. Extraordinário. Maravilha. A gente vai observar, inclusive, em Isaías 45:18, vai falar assim: porque assim diz o Senhor que tem criado os céus, o Deus que formou a terra e a fez, ele a estabeleceu, não a criou vazia, mas a formou para que fosse habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Então, ele fez o planeta Terra para que ela fosse habitada. Então aqui a gente tem logo, e o texto deixa implícito isso, que Deus, ele estabelece todas as condições para que houvesse vida, para que ela fosse habitada.
pelos animais, pelo reino vegetal, principalmente pelo homem. Sim. E aí o tema do nosso programa hoje são esses princípios antrópicos. Então nós vamos observar algumas características que elas são incríveis dentro dessa perspectiva do ajuste fino, que se refere, por exemplo, à água, né? Então a água, até daqui a pouquinho eu vou pedir para o pastor Eduardo Rossetti ele falar um pouquinho a respeito disso, que é um detalhe que é incrível na molécula da água, que se refere ao ângulo que ela tem de 104,5 graus, né? Isso, é verdade. A água, como nós sabemos, é H2O. Então, são duas moléculas de hidrogênio fixadas numa molécula de oxigênio. E o que se observa é que o ângulo de ligação das duas moléculas de hidrogênio com a molécula de oxigênio forma um ângulo exato de 104,5 graus. E é essa angulação que permite que essa molécula ela seja acessível a ligar-se com os outros elementos químicos, seja essa molécula que dá a capacidade da água ser sólida, líquida e gasosa, né? E se tornar o que é conhecido na química como solvente universal. Então, a característica do solvente universal, as características químicas da água, é em função do ângulo que forma as duas moléculas de hidrogênio com a molécula de oxigênio. Ora, mas e se elas se ligassem horizontalmente? Haveria essa facilitação? Não. Já se provou que a ligação horizontal não dá à água as características variáveis, né? Essa universalidade de ação como ela possui. Veja, essa angulação, ela foi fortuita, ela foi ocasional, ela foi aleatória. Olha, nós podemos até achar que seja, mas é muita fé, né? É muita fé, né? Você tem 360 ângulos diferentes. Isso eu estou contando só os valores inteiros. Só os inteiros. 360 ângulos diferentes. O camarada acerta um só que é válido? Exatamente. Um em 360? Fora que eu estou contando só os inteiros, fora os vírgulas, alguma coisa e que por aí vai. Rapaz, é pouco provável. É muito improvável. É sinal de uma inteligência, né? Exatamente. Não, foi colocado. Foi pensado. Sim, foi exatamente. propositadamente ali, pensado e colocado. Nós estamos aproximando já na parte final do programa. Há outras constantes universais e implicações, pastor Tiago, que a gente pode colocar também? Eu queria colocar um slide aqui que fala exatamente disso. Dentro dessas constantes que a gente observa no universo, surge na comunidade científica 3 perguntas básicas assim que nós precisamos responder, né? Essa pergunta é: por que existe estrutura no universo? Ou por que as coisas foram estruturadas? Nós estamos falando aqui que as coisas têm um efeito gradativo, são um efeito de escada. Primeiro surge uma coisa, depois surge outra coisa. Se essa primeira coisa que foi derrubada, a outra já não surge mais. E assim, é um efeito cascata, né? Então, por que existe essa estrutura no universo? E aí tem outra pergunta que é feita na comunidade científica. Já que existe a estrutura, por que essa estrutura possibilitou a vida e a vida inteligente? E se existe vida inteligente, por que ele é capaz de observar essa estrutura? Então, essas 3 perguntas não têm resposta na comunidade científica. Não existe resposta. Mas a gente vai encontrar resposta quando a gente olha para todas essas constantes, a constante da velocidade da luz, que é uma constante universal, a constante de Planck que nós já falamos, a carga elementar, que também é uma constante que, se for mudada, implica em muitas mudanças no universo inteiro. Nós vamos ver todas essas constantes, nós vamos olhar e ver que nós conseguimos responder essas perguntas. Nós que somos servos do Senhor. Por quê? Por que tem estrutura? Porque o nosso Deus criou a infraestrutura. Glória a Deus. Ele criou toda a infraestrutura para colocar o homem. Ele vai criando. Quando você vai ver a criação, você vai ver que o Senhor vai criando as coisas gradativamente para que no final da criação ele coloque o homem
como a coroa da criação. E ele coloca o homem que é a vida inteligente, para o homem poder olhar para o universo e ver que o universo tem uma estrutura e que foi Deus que fez esse universo. Por isso que o Salmo diz, olha, os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Toda a criação ela aponta para um Deus que é todo-poderoso. Passa o próximo slide, por favor. Quando a gente vai ver isso, nós temos um outro texto, olha, que é a glória de Deus é encobrir as coisas. Então Deus colocou as suas assinaturas, que ficaram encobertas durante muitos anos. A ciência foi estudando e cumpre a segunda parte desse versículo, que é a glória dos reis, ou seja, dos homens, é investigá-las. Então, nós somos homens e temos essa dotação de inteligência para investigar aquilo que Deus encobriu. E a gente consegue alcançar pela ciência aquilo que Deus encobriu no universo, nesse universo criado. Mas nós temos outro mistério para descobrir, que é o mistério da redenção, que a gente não consegue descobrir pela nossa razão, mas a gente consegue descobrir pela fé. Então a gente consegue aqui, pela razão, descobrir o que Deus encobriu na obra criadora, e pela fé nós conseguimos alcançar o mistério que Deus encobriu também na obra redentora. E ainda pela fé nós alcançamos a eternidade, pela fé nós alcançamos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, a revelação, a graça, que o Senhor também encobriu, mas que revelou a nossas vidas através do Espírito Santo e da ação do Senhor Jesus na nossa vida. Muito bem. A ciência é uma ferramenta para descobrirmos os mistérios da obra criadora, desse universo criado por Deus, né? A fé já nos permite entender, vislumbrar os mistérios da eternidade do Senhor. Pastor Eduardo Rossetti, uma palavra final que o senhor queira deixar em relação a esse tema? O que eu gostaria de dizer é que é um tema que nós aqui estamos apenas abordando superficialmente. Verdade. Nós falamos apenas de coisas bem superficiais. É um tema que tem um campo muito amplo para um aprofundamento e aí vale ao jovem, ao servo de Deus, né? Usando esses conceitos que foram aqui apresentados, aprofunde o seu estudo, leia sobre o assunto, há uma vasta literatura à sua disposição, no sentido até de se capacitar para apresentar ao mundo aquilo que é a verdade de Deus. A verdade de Deus é uma verdade relevante e é essa verdade que dá sentido à vida. Quando analisamos a vida sob o ponto de vista unicamente naturalista, a vida do homem ela se torna muito vazia, ela se torna muito destituída de sentido, né? Mas quando olhamos o universo e o compreendemos à luz da palavra de Deus, tudo adquire um significado especial, especialmente a nossa vida com Deus. Glória a Deus, Maravilha. glória a Jesus. Glória a Bem, Deus. chegamos ao final de mais um episódio. Agradecer a participação do pastor Eduardo Rossetti. A paz do Senhor. A paz do Senhor, William. Muito obrigado pelo convite. Amém. A paz do Senhor, pastor Fabiano. Até Pai a do Senhor. próxima. Amém. Pai do Senhor. Pastor Tiago. Pai do Senhor, Deus abençoe, né? Queremos despedir de todos que estiveram conosco mais esse episódio. Até o nosso próximo programa. A todos, a paz do Senhor Jesus.